Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot. Nós estamos aqui para meditarmos um pouquinho sobre a Parashá dessa semana, a Parashá Pinhas. Essa semana que nós tivemos o dia 17 de Tammuz, né? A gente fez um vídeo específico do dia 17 de Tammuz. Se você ainda não assistiu ele, pode acessá-lo aí através do canal, ele está aí. E a gente fez o jejum do dia 17 de Tammuz e hoje nós vamos aqui já nos preparando não, né? Eu nunca falo nos preparando, mas assim, já bem conectado com o Shabat, como reflexo do estudo da porção semanal que a gente estudou essa semana. Nós vamos aqui passar alguns minutos meditando sobre isso. Então, eu quero já no começo do vídeo convidar você que tem nos ajudado, nos ajude um pouquinho mais, ajude a espalhar esse canal para outras pessoas que gostam de receber uma palavra poderosa da parte de Deus, que tem curiosidade por um conhecimento mais próximo do original, do hebraico original, e nós estamos aqui para fazer isso. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, comente ele. Também ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Nos próximos dias aí nós vamos estar fazendo colocando um trabalho a mais no nosso canal. Vai ser uma bênção, uma brahá para a vida de cada um de vocês. Então, nos ajude, faça com que mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus. Essa semana, como eu já falei para vocês, nós temos a Parashá, a porção semanal de Pinhas. E o Pinhas, o grande ato de Pinhas, na verdade, aconteceu na porção da semana passada, quando um dos líderes de uma das tribos de Israel, ele, envolvido no pecado de Baal Peor, que foi um pecado terrível, tanto de idolatria quanto de questões sexuais que aconteceram seguindo os conselhos de Bilã, do Balaão. A gente viu que o pecado se espalhou, trazendo morte para o povo de Israel. Mas o Pinhas, ele, quando viu um dos líderes de uma das tribos indo para sua tenda com uma mulher midianita, uma sacerdotisa midianita, ele não pensou duas vezes. Ele pegou a sua lança e ele puniu aquele pecado na hora em que estava sendo feito. Então, com um golpe apenas, ele acabou matando tanto o líder quanto a mulher que estava com ele. Agora, imaginem, né, um sacerdote que não era nem o sumo sacerdote, ele toma uma atitude dessa. E segundo os estudos, parte da congregação ficou bravo, né? Como que pode um sacerdote fazer isso com um dos líderes de Israel? Mas essa Parashá, essa porção, ela vai começar justamente com Deus falando para Moisés o seguinte: olha, o ato de Pinhas, o ato que Pinhas fez, ele impediu que eu, na verdade, matasse todo o povo de Israel. Então, para que todo o povo de Israel não morresse, e a praga já estava se alastrando, o Pinhas, esse ato de Pinhas, acabou fazendo com que o Eterno fosse e amenizasse o problema. Agora, eu quero falar com vocês, queridos, sobre uma questão que muitas vezes o dia a dia, a continuidade das coisas, como que eu posso dizer, o costume em fazer determinadas coisas, acabam fazendo com que nós tenhamos um relaxamento natural. Os grandes desastres, eles sempre acontecem quando as pessoas que são responsáveis pela segurança, elas estão voltadas a um relaxo natural. Então, tudo aquilo que é perigoso, tudo aquilo que requer cuidados, a gente não pode nunca baixar a guarda, como se diz, né? A gente tem que estar sempre atento
para que nós possamos não ser pegos de surpresa. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa, meus queridos. Quando nós pensamos na nossa vida espiritual, a gente está tão acostumado, às vezes, eu tenho 10 anos que eu sirvo a Deus, 15 anos, 20 anos, não sei quantos anos, e o que a gente acaba fazendo? A gente começa a, como dizia no EB, a acochambrar. A gente começa a ser menos cuidadoso, mais displicente, a gente começa a achar que não se tem necessidade de ser tão efusivo, de ser tão cuidadoso mesmo, né? Zeloso, dedicado. Então, a gente vai aprender com Pinhas o quê? Que o nosso zelo pelas coisas do eterno, ela deve ser grau máximo sempre. O eterno, ele requer de nós, ele deseja que nós apresentemos a ele o que a gente tem de melhor. E apresentar a Deus o que tem de melhor não é apenas dizer que, eu estou aqui apresentando o que é de melhor. Não, nós precisamos ser ativos nisso. Olha, quem sabe Pinhas podia dizer assim, tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu, isso não é... E é o que a gente mais faz na vida, né? Quando a gente vê um problema, a gente geralmente vai procurar sair de banda, sair de lado, para que você não se envolva com problemas que não são seus. Pinhas vem nos ensinar o contrário. Pinhas vem nos ensinar que nós devemos ser zeloso pelas coisas de Deus. A Bíblia vai dizer assim, o zelo pela tua casa me devorará. Então, quando nós olhamos e vemos o salmista Davi falando isso para nós, né? Ele chegando e dizendo lá no Salmo 69:9, olha, o zelo pela tua casa me consome, e as ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. Então, nós muitas vezes queremos que as coisas relacionadas a Deus, que Deus cuide. E não deve ser assim. Nós devemos ser, sim, pessoas zelosas pelo nome do Eterno. Zelosas pelas coisas do Eterno. Zelosas pelo que o Eterno confiou a nós. Então, eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre o zelo de Pinhas. Pinhas foi extremamente cuidadoso. Ele não se fez de rogado, ele não fez que, não é comigo. Não, é comigo sim. E eu vou atrás de resolver esse problema. Então, nós precisamos, às vezes é na nossa casa, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é na nossa vida social, a gente começa a entender que a gente pode se dar alguns luxos, se dar algumas coisas que não vai fazer diferença. Mas, na verdade, queridos, vai fazer diferença para nós, sim. Nós precisamos estar intimamente ligados às coisas que são do Eterno. Então, o Pinhas, quando ele viu o problema, ele foi lá e resolveu. Por quê? Porque ele sentiu a dor que o Eterno estava sentindo naquele momento. Era uma dor de traição muito grande. E aí, amados, a gente precisa entender algumas coisas que acabam acontecendo na nossa vida. A primeira é que quando nós fazemos parte de uma comunidade, o meu pecado, a minha falha, a minha transgressão, ela pode trazer uma consequência terrível para a minha comunidade. Por quê? Porque quando Deus vê uma comunidade, alguém no meio de uma comunidade cometendo erro, e a comunidade não se organiza para cessar esse erro, Deus entende que a comunidade ela está de acordo com aquilo que está acontecendo errado. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. Às vezes, se você está debaixo de uma liderança, e essa liderança ela está agindo errado, agindo contra a Torá. Agindo errado não é não está agindo do jeito que eu quero. Não, agindo errado é estar agindo
contra a Torá, contra aquilo que a Torá ensina. Então, se nós estamos debaixo de uma liderança e a liderança está trabalhando dessa forma, nós precisamos realmente nos afastar desse tipo de liderança. Por quê? Porque a gente vai fazer parte do pecado. E eu sabendo que há algo errado, e eu estando no meio, é como que se eu também estivesse sendo conivente ou concordando com aquilo que está errado. Então, é uma coisa que na nossa vida espiritual, a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes está acontecendo coisas erradas da nossa família. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo tolerantes, principalmente quando nós temos filhos que estão debaixo da nossa autoridade. Quando o filho casou, o filho não está mais debaixo da tua autoridade, ainda assim seria plausível você orientar, ensinar, falar. Mas se não está mais debaixo da tua autoridade, a sua responsabilidade ela diminui. Mas se não for isso, se a pessoa está debaixo da tua autoridade, ela tem que aprender a respeitar a autoridade que está sobre a sua vida. Então, as coisas relacionadas a Deus, elas devem ser extremamente bem cuidadas por nós. Foi o que Pinhas fez. Pinhas falou, não vou deixar isso acontecer sem falar nada. Os nossos sábios dizem que Moisés ficou tão atônito que ele não sabia o que fazer quando ele viu tamanho erro. E existem pessoas, amados, que elas vão arriscando, elas vão achando que elas são donas do seu próprio nariz. E não é assim. Quando nós falamos de coisas espirituais, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela tem alguém que é responsável por cuidar dela. A Bíblia vai dizer assim que para nós não darmos aos nossos líderes uma vida tenebrosa, uma vida cheia de problema. Por quê? Porque ele vai dar conta de nós diante do Eterno. Então, nós precisamos sempre ser cuidadosos. E às vezes o nosso Yetzer-Hará, às vezes a nossa preguiça, às vezes coisas que muitas vezes estão até fora da nossa circunstância, vai fazer o quê? Vai acabar diminuindo a nossa coragem, a nossa vontade, o nosso ímpeto de fazermos as coisas correntes e coerentes para Deus. Então, nós precisamos ser cuidadosos. Às vezes, eu fico muito preocupado, por exemplo, eu tenho alguns livros aqui, Baruch Hashem por isso, graças a Deus, eu tenho alguns livros aqui, os quais eu uso para estudar a Torá no meu dia a dia. Então, eu sou sempre cuidadoso. Para quê? Para que os meus livros eles sejam sempre bem cuidados. Livros que quando eu começo a ver que a capa vai se deteriorar, eu vou lá, passo um durex, passo uma fita, passo alguma coisa, para que possa preservar melhor o meu livro. Então, às vezes, eu tenho o meu Sidur, eu sou extremamente cuidadoso com o meu Sidur. Por quê? Porque é um artigo, para você que não é habituado com isso, o Sidur é o nosso livrinho de orações. Eu sou sempre habituado a mantê-lo bem, manter ele bem cuidado mesmo, com bastante cuidado. Por quê? Porque isso está atrelado à minha vida espiritual. Então, eu quero dizer para você o seguinte, seja cuidadoso, seja zeloso, sabe? Às vezes as pessoas, nós vamos celebrar o Shabat, eu posso chegar atrasado. Não pode. Procure chegar mais cedo. Por quê? Porque o zelo da tua casa me devorará. Então esse zelo, ele precisa estar presente na nossa vida. Esse zelo, ele precisa estar de uma forma em que nós possamos nos dedicar para servir ao Eterno. Então, Paulo fala assim, olha, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se coisas simples como comer e beber, nós devemos fazer pensando que isso é para a glória de Deus, imagine as coisas mais espirituais, mais elevadas. São coisas que a gente tem que tomar um cuidado todo especial. Esse zelo de Pinhas, ele é visto no ministério de Yeshua.
né? Yeshua um dia, ele chega no templo, creio que ele tenha ido lá orar, fazer alguma coisa que ele era obrigatório, e quando ele chega lá no templo, tinha um espaço no templo, o templo, ele tinha o espaço dos homens, o espaço das mulheres e o espaço dos gentios. E segundo historiadores, o espaço dos gentios é aonde acontecia o mercado dentro do templo. Então, o primeiro erro que se havia, o templo tinha uma moeda só dele. Então, quando você chegava no templo, qualquer coisa que você fosse fazer dentro do templo, você precisava ir na casa de câmbio, trocar o seu dinheiro por dinheiro do templo. Segundo erro que acontecia, o Eterno mandou nós trazermos a oferta que nós íamos apresentar. Os sacerdotes da época, a gente sabe durante a história que por algum tempo o sacerdócio foi corrompido. O que ele fez? Ele criou um comércio de venda de animais dentro do templo. Então a pessoa chegava, comprava um animal no templo para não precisar sair carregando um animal pela cidade, e ele pegava e entregava para o sacerdote. E aí aonde que acontecia todo esse comércio? Acontecia justamente no espaço que estava reservado para os gentios. E às vezes as pessoas, elas pensam assim que os gentios, eles nunca iriam fazer parte do povo de Deus. Ao contrário, Deus, quando institui os sacrifícios, ele diz que o não judeu podia trazer o sacrifício. O templo tinha um espaço que era chamado Pátio dos Gentios. E ali o gentio podia entrar. E nesse pátio dos gentios, os sacerdotes daquela época transformaram ele num grande mercado. E as pessoas estavam ali fazendo câmbio, trocando dinheiro, também vendendo animais. E foi ali que Yeshua entrou. E quando ele viu aquilo, a ira tomou conta dele. O zelo, o amor dele pela casa de Deus, ele sai chutando tudo quanto é mesa, sai esparramando tudo que tinha por lá, e ele vai dizer um versículo que está escrito lá no livro de Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o zelo de Yeshua foi o zelo de cuidar da casa de Deus, foi o zelo de olhar para a casa de Deus e dizer assim: isso aqui não vai ser avacalhado. Então nós temos que tomar cuidado, ver esse zelo. Nós estamos realmente cuidando das coisas de Deus? A minha vida espiritual, ela está tendo o zelo que é necessário que tenha? Então, assim como um Pirras, ele vai lá e guarda a casa, o povo de Deus, de ser destruído, fazendo juízo sobre a vida daquele líder e daquela mulher, daquela sacerdotisa, assim também Yeshua vem e zela pela casa de Deus. Então, nós precisamos ter esse zelo. Nós precisamos ter um zelo de tomar cuidado quando estamos reunidos, né? Às vezes a pessoa está numa reunião espiritual, voltada para o lado espiritual, mascando chiclete. Olha, no mínimo está dizendo que você é displicente com isso. Chupando bala. Hoje em dia é muito comum, né? A pessoa tá se vai na igreja, tá no culto, se tá na sinagoga. Sinagoga a gente é até mais rigoroso em relação a isso, mas nos cultos acontece muito, principalmente se tiver uma pessoa famosa. Da pessoa tá lá e tá fazendo live, e tá fazendo não sei o quê, e põe no stories, e põe não sei o quê. Irmão, você está reunido na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, por favor, seja zeloso com a reunião que você está participando. Nós estamos numa reunião espiritual, nós estamos aqui reunidos para prestar um serviço ao Eterno, e nós estamos falando lá da Copa do Mundo. Você viu, o Brasil ganhou do Japão, que aperto, que sufoco. Isso não é assunto para esse momento, querido. Nesse momento, a prioridade são as coisas que são verdadeiramente espirituais. E você precisa sempre entender, a tua vida espiritual vai reger a tua vida física. Então, se você trata a tua vida espiritual relaxadamente,
a sua vida física também será cheia de embaraço, cheia de coisa, porque você não está realmente priorizando aquilo que tem que ser priorizado. Um segundo ato que tem nessa paraxá de Pinhas é o caso das filhas de Tzloferrad. O que aconteceu com as filhas de Tzloferrad? A Bíblia diz que o Eterno determina que o povo de Israel comece a repartir a terra. E isso, antes de eu falar das filhas de Tzloferrad, tem uma coisa muito importante para ensinar para nós. Amados, quando Deus fala uma coisa, ele sustenta a sua palavra até o fim. O profeta Jeremias, ele pergunta assim, o que você está vendo? E Jeremias fala, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O povo de Israel começou a repartir a terra que eles iriam conquistar depois que passassem o Rio Jordão, ainda antes de receber a terra como herança. Saiba, muitas vezes o nosso Yetzer-Hará, a nossa má inclinação, ela quer nos fazer duvidar daquilo que Deus prometeu para nós. E isso não cabe para nós. Nós não iremos ficar em dúvidas, porque Deus tem palavra e a sua palavra é fiel e verdadeira. Então, quando Moisés, seguindo a instrução de Deus, junto com o sacerdote Eleazar, eles começam a dividir a terra de Israel e começam a dar heranças por famílias, ele recebe a visita de 5 moças. Essas moças, Macla, Noá, Roglá, Milca e Tirsa, elas são filhas de Tzloferrad. E elas vão dizer assim para Moisés, olha Moisés, o nosso pai teve 5 filhas e não teve nenhum filho homem. Por acaso, o meu pai não vai ter herança na terra, porque ele não teve filho homem? E o homem era o líder. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa não consegue entender os contextos bíblicos, aí vai falar, não, porque a Bíblia não tem nada de machista. A Bíblia dá uma honra à mulher, que se você estudar a Bíblia direito e aprender, irmão, toda mulher vai amar você, porque a honra que a Bíblia nos ensina a dar para nossas esposas, para as nossas filhas, para a nossa mãe, para as mulheres no geral. O apóstolo Paulo, quando ele está orientando Timóteo, ele vai dizer assim para Timóteo, Timóteo, quando você precisar aconselhar ou chamar a atenção de uma mulher mais velha, faça isso como se ela fosse a sua mãe. Não vai fazer de qualquer jeito. Honra a mulher que é mais velha que você e precisa receber uma orientação como se ela fosse a sua mãe. Se você tiver que aconselhar, chamar a atenção de uma moça que ela seja mais jovem do que você, trate ela como se ela fosse a sua irmã. Então a Bíblia nunca nos ensinou ao homem se sobrepor à mulher, ao homem atropelar a mulher, ao homem, quando Paulo fala lá no livro de Coríntios, eu não admito o que as mulheres falam. Ô, irmãos, ali é a igreja de Coríntio. A igreja de Coríntio é a igreja que mais dá trabalho para Shaul, para Paulo. Por quê? Porque era uma igreja que estava num ambiente que era terrível. E algumas mulheres que serviam como sacerdotisas antigamente lá nos cultos pagãos, agora estavam se convertendo. E elas achavam que o poder que elas tinham lá nos cultos pagãos, aonde a principal oferta, você sabe qual é, eu não vou falar aqui, mas você sabe qual é a principal oferta que se era dada nos cultos pagãos, no culto de Baco, que era o deus do vinho, Dionísio, né? Ele tem 2 nomes, Dionísio e Baco. Então, de Baco, você imagina que palavra que vem para dizer que as mulheres eram as principais sacerdotisas desse culto. Então, as mulheres estavam ali precisando ser ensinadas. E aí Paulo vai dizer, eu não admito que elas falem. Se elas tiverem dúvida, faz o seguinte, pergunta para o teu marido em casa. Depois que você aprender com o teu marido, se você perguntar para ele, ele vai te explicar as coisas que você precisa aprender. Então, a Bíblia, ela não coloca nunca o homem sobre a mulher. O homem para sobrepor a mulher. Não, o homem, ele tem uma responsabilidade de liderança.
Por quê? Porque Deus não vai ficar tratando um casal com duas pessoas. Ele vai tratar com o líder. Quem é o líder? É o homem. Agora, quem que é a grande conselheira, a grande ajudadora? É a esposa dele. E se ele for sábio, se ele for um filho de Abraão, como como Pedro ensina, né? Vós mulheres, aprendei com Sara, vossa mãe, que chamava Abraão de meu Senhor, meu Adoni. Por quê? Porque ela via. Agora, ela não via isso porque ela tinha medo de Abraão. Ela fazia isso porque Abraão era um homem digno de honra. Agora, se você é um marido mulambento, se você é um marido que não honra a tua casa, que não honra a tua esposa, irmão, desculpa, mas você nunca vai ter honra. Uma vez um rapaz, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu fico admirado pela forma como o senhor trata a sua esposa, como o seu filho trata o senhor, trata a sua esposa. Qual é o segredo? Eu sempre falei para ele o seguinte, eu falei para esse irmão que me perguntou isso, eu falei, sabe qual é o segredo? Honre a tua esposa e ensine o teu filho a honrar a tua esposa. Por quê? Porque a mulher, irmãos, ela é a chave da bênção dentro da casa. A mulher, todas as brahot vão vir por causa da tua mulher. A tua mulher, a Bíblia vai dizer que ela é adjuntora. Ela vai estar junto a você. E os nossos sábios ensinam que se você estiver conforme o Eterno deseja, ela vai ser a tua ajudadora. Mas se você não estiver conforme o Eterno deseja, ela vai ser a primeira opositora. É por isso que a gente sempre fala, a boca de mãe é terrível. Por quê? Porque a mulher tem. Eu não tenho tempo aqui para explicar muita coisa sobre isso, mas vamos no básico. A mulher tem um quê especial diante do Eterno. Olha, não mexe com as mulheres que são filhas de Deus, que servem a Deus. Uma vez eu peguei e fiquei sabendo de um caso de um camarada que bateu na esposa dele. E aí eu peguei e falei para a esposa dele, eu falei, sabe que eu fosse você, sabe o que eu fazia? Eu entrava no quarto, fechava a porta e falava para Deus, Deus, eu não tenho pai, não tenho ninguém, o Senhor é o meu pai. O Senhor vai deixar isso? O senhor vai deixar um camarada desse fazer isso com a sua filha? Eu não permitiria que o meu genro fizesse isso com a minha filha. Imagina o Eterno. Então, amados, nós precisamos entender, as mulheres são totalmente especiais na nossa vida, na nossa casa. Se você tem filha, mulher, seja um exemplo, honre a tua filha, né? Não fica xingando, não, fica sempre chamando de princesa, de linda, de minha gatinha. Por quê? Porque ela vai aprender a ser amada de pequeno. Eu não sou, eu sou ogro. Então seja que nem o Shrek. Sabe o Shrek lá? O Shrek é cheio de dengo cafiona, não é? Então faça igual o Shrek, aprenda com o Shrek. Mas seja um homem que honra as mulheres da tua casa. Aqui as mulheres chegaram, essas 5 filhas de Tzloferrad disseram, escuta, o nosso pai morreu no deserto. Mas ele não morreu porque ele fez parte da congregação de Korah. Ele não era um rebelde. Sabe o que ele era? Ele era um servo de Deus. Morreu pelo pecado dele mesmo. Agora, ele não teve nenhum filho homem. E nós não vamos ter herança porque o nome do nosso pai vai ser apagado. E é engraçado porque lá atrás, quando Moisés institui os juízes, ele fala assim, o que for fácil vocês resolvem. O que vocês acharem devidamente difícil, muito difícil, traz para mim que eu resolvo. Quando chegou isso aí, ele não sabia resolver. Mas o Moisés, como diz a própria Bíblia, era o homem mais humilde da terra. O que ele fez? Eu não sei como resolver. Eu vou falar com o Eterno, que o Eterno vai dar uma solução. E o que o Eterno fez? O Eterno falou, não, as filhas de Tzloferrad, elas estão certas. Elas estão corretas no que elas estão pedindo. Por quê? Porque o pai delas precisa manter. Então, é o seguinte, elas vão receber a herança. Então, toda vez que o pai
não tiver filho homem, a herança será passada para a sua filha. Se ele não tiver filha, vai ser passada para o seu pai. Se ele não tiver pai, vai ser passado para o seu irmão mais próximo. Mas o nome dele não será apagado do meio de Israel. Então, a gente aprende o que aqui? Que Deus, ele reconhece a liderança do homem, mas para isso ele não diminui a mulher. E Yeshua também vai nos dar exemplo disso. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Lucas, capítulo de número 8, vai dizer assim, ó: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Yeshua por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena. Por que Madalena? Porque ela era da cidade de Magdala. Muitas pessoas não entendem. Às vezes eu brinco com as pessoas, né? Eu chamo as pessoas de gadareno. Aí ele... Que isso? Gadareno é endemoniado? Não. Gadareno é quem mora na cidade de Gadara. O endemoniado era gadareno. Mas nem todo gadareno é endemoniado. Mas... vai dizer aqui, ó, Maria, conhecida como Madalena, porque ela nasceu na cidade de Magdala, da qual havia saído 7 demônios. Misericórdia, imagine só. Maria, conhecida como Madalena, como eu já li. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. E Susana, e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. As mulheres, elas são um lado ultra ativo no ministério de Yeshua. Por quê? Porque a história de Yeshua começa com uma mulher. A história de Yeshua começa com uma mulher que recebe uma promessa do Eterno. Você vai ficar grávida, você vai ter um filho, e esse filho vai salvar o mundo dos seus pecados. Então, meu querido e minha querida, nós vemos aqui as mulheres sendo exaltadas no ministério de Yeshua. A Maria de Magdala, que ficou seguindo Yeshua por uma gratidão tão grande. Nós, hoje em dia, temos muita dificuldade de sermos gratos. Parece que Deus não fez uma grande coisa por nós. É tipo assim, eu já era quase salvo. O Eterno só deu um empurrãozinho. Não, irmão. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas fomos resgatados. Mas temos dificuldades de sermos gratos. Maria Madalena não. A Maria de Magdala falou o quê? Eu sei o peso que eu carregava, tendo 7 espíritos malignos nas minhas costas. Eu vou seguir Yeshua até o fim da minha vida. Então, ela e Joana, que era esposa de Cusa, Susana e muitas outras. E essas mulheres cooperavam financeiramente com o ministério de Yeshua. Então, aqui, essa paraxá, essa porção semanal, vai mostrar para nós uma coisa muito importante. As mulheres têm que ocupar o seu devido lugar. Muitas vezes, né, nós vemos na sociedade movimentos que querem transformar as mulheres em um homem. Não. Homem, irmão, homem adora embate. Então, quando você se posiciona como homem perto do seu marido, você está perdendo o teu lugar de rainha. O teu lugar... Eu sempre falo, não tem jeito. Nós, principalmente nós que somos casados, temos esposa, irmão, a gente tem que babar elas mesmo. Pagiar elas, dar muito carinho, muito afeto, muito amor. A gente tem que falar para ela que ela é linda mesmo. Olha, ela tomou banho
o cabelo ficou diferente. Fala, nossa, como seu cabelo tá lindo. Por quê? Porque elas merecem ouvir e elas merecem ter a certeza de que elas são especiais. As filhas de Tzloferrat eram especiais. Elas iam dar continuidade ao nome do pai delas. E o Eterno falou, vamos, a partir de agora, nós vamos criar regra para casos como no caso das filhas de Tzloferrat. Então, eu quero encerrar esse vídeo falando para você, mulher. Você tem ocupado o teu espaço? Você tem sido aquela mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31 e o verso 10? Você, marido, tem lido para tua esposa toda sexta Provérbios 31, 10 até o final? Eu costumo dizer que Provérbios 31 e 10, a única coisa que vai falar do marido daquela mulher, da mulher virtuosa, é que ele se assenta na cidade. Ele é reconhecido quando ele se assenta no meio dos anciãos da cidade. É a única coisa que fala. Porque ela não deixa faltar roupa, ela não deixa faltar nada, ela cuida, ela faz negócio, ela administra dinheiro. Baruch Hashem, na minha casa eu só sirvo para trabalhar. Quando o meu filho ele era solteiro, né, que ele morava na minha casa, principalmente quando assim ele era adolescente, sabe como que é adolescente, né? Adolescente fica procurando o espaço dele. E eu, às vezes, ele falava meio grosso com a mãe dele, eu chamava ele, chamava a atenção. Pá! E uma vez eu falei pra ele assim, ó, você sabe qual é a minha missão nessa casa aqui? Ele ficou olhando assim pra mim como, não sei. Eu falei pra ele assim, a minha única missão nessa casa aqui é garantir que o que a sua mãe falar vai acontecer. O que a sua mãe disser é lei, até eu obedeço. Então, nós precisamos fugir do que a sociedade quer. A sociedade mundana, essa sociedade nojenta que está aí, ela quer transformar mulheres em homem. Elas querem transformar mulheres em objetos sexuais. Isso não é para nós. Agora, nós queremos que as mulheres ocupem o espaço que lhes são devido. Nós vamos respeitá-las para que elas possam realmente ocupar o espaço que é dela. Ocupar o espaço que pertence a cada uma delas. E assim nós vamos ver as brahot, as bênçãos descendo sobre a nossa vida. Eu quero encerrar pedindo para você, se inscreva, compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos. Se você é da igreja, compartilhe com o pessoal da sua igreja. E nós iremos estar cada dia mais nos preparando para estar trazendo mais e mais conhecimento para a vida de vocês. Olha, essa paraxá tem muitos ensinos. Eu convido você para que você possa estar acompanhando a nossa sinagoga Mikdash Davi no YouTube. Nós transmitimos o serviço de Shabbat, Kabbalat, Shabbat sexta-noite, o Shabbat durante o dia todo temos transmissões e você vai ser abençoado. Vai ter a sua vida transformada através do poder da palavra de Deus. Eu quero deixar o meu abraço para você. Nos ajude. E eu espero você no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá. Que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.